É claro que quando eu falo de aprendizagem, e não tenho tempo para desenvolver isto agora, vos estou a falar de um conjunto enorme de novos contributos científicos e teóricos que têm aparecido sobre, por exemplo, as neurociências, a importância das emoções, dos sentimentos, da memória, a memória que nós tantas vezes desvalorizamos, não é? Arredando como se a mecanização fosse uma coisa em si negativa, da consciência, ou as teorias da complexidade, de uma aprendizagem que nem sempre se faz do mais simples para o mais complexo, que nem sempre se faz do mais concreto para o mais abstrato, mas que muitas vezes se faz justamente ao contrário, não é? Ou tudo o que tem a ver com as teorias da imprevisibilidade, dos caminhos inesperados da aprendizagem, de uma certa ausência de linearidade da aprendizagem, os estudos sobre a cognição, sobre os afetos, sobre as diferentes formas de inteligência, os estudos notáveis de um português que fez toda a sua carreira nos Estados Unidos, do António Damasio, sobre os fenómenos da consciência e da forma como as diversas formas de consciência intervêm no processo de aprendizagem. Ou todas as questões das tecnologias digitais, da navegação, de um conhecimento que não se constrói linearmente, mas se constrói através de um processo de navegação, da autoformação, a importância da conectividade enquanto redes de aprendizagem, etc. Enfim, poderia estar aqui durante muito tempo a falar-vos do que são um conjunto de mundos novos para definir a aprendizagem, mas que todos eles convergem na ideia de que é preciso que a escola se transforme num lugar das aprendizagens e do futuro, e é isto que está no núcleo vital da profissão docente, que está no coração dos professores. Chego agora ao meu último ponto, peço-vos apenas mais 10 minutos, 7, 8 minutos da vossa atenção, para tocar num aspecto que de algum modo está um bocadinho fora da escola, mas que é central para a reconfiguração da escola nos dias de hoje. Provocatoriamente eu escrevo ali à escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade. Qual é o meu argumento? O meu argumento é que o nosso imaginário pedagógico, o nosso imaginário escolar, foi construído há cerca de 100 anos. Quase tudo aquilo em que nós acreditamos hoje, a autonomia dos educandos, a educação integral, a escola à medida, a escola ativa, etc., quase todos os conceitos em que nós acreditamos ainda hoje, foram conceitos que foram construídos há cerca de 100 anos, não é? No princípio do século XX, em grande parte a partir do choque do que foi a Primeira Grande Guerra de 14-18. Nessa altura, a esmagadora maioria das nossas sociedades estava situada no campo e não nas cidades, e eram sociedades extraordinariamente ausentes do ponto de vista educativo e do ponto de vista cultural. Certamente que não nas elites, mas na esmagadora maioria das pessoas havia níveis de analfabetismo enormes, havia níveis de pobreza enormes, as sociedades não tinham instituições que se pudessem encarregar da educação das crianças e confiaram toda a educação das crianças à escola. E a escola recebeu este presente com grande alegria. Na altura dizia-se que a escola era o templo da aldeia. Havia 2 templos, o templo religioso e o templo laico, que era a escola. A escola assumiu generosamente esta espécie de missão de regeneração do mundo, de salvação do mundo, de resolução de todos os problemas possíveis e imagináveis. A escola foi, a pouco e pouco, não sei se a expressão me é permitida, foi engordando, foi sendo cada vez mais ampla nas suas missões, foi acreditando que podia resolver os problemas todos da sociedade, e nós, professores, construímos uma parte da nossa identidade a partir desta ideia, de que íamos salvar os outros, de que íamos salvar o mundo, de que íamos regenerar a sociedade, que íamos formar um homem novo, que íamos mudar as pessoas, etc, etc, etc. Estes sonhos eram sonhos absolutamente
excessivos e até talvez, sonhos um pouco totalitários do ponto de vista de uma determinada cultura escolar. Lembro-me, por exemplo, de um pedagogo português, anarquista, do princípio do século XX, o Adolfo Lima, que se queixava-se arduamente num livro chamado Educação Integral. Dizia ele que era impossível continuar a educar as crianças, porque o que os professores faziam durante o dia, os pais desfaziam durante a noite, não é? E ele dizia, isto é impossível, isto é um trabalho de Sísifo, nós fazemos, mas quando a pedra chega ao cimo do cume, ela durante a noite rola pela outra encosta da montanha, não é? E nós no dia a seguir lá estamos nós outra vez a carregar a pedra, depois ela rola outra vez e isto não há volta a dar-lhes. E dizia ele, isto só tem uma solução. E a solução, dizia ele, é entregar a criança por completo aos professores e só a devolver aos pais quando os professores a derem por pronta, não é? E, portanto, uma espécie de um produto que ia ser manufaturado, não é? Um produto que ia ser fabricado e quando o produto estivesse pronto, então ele era devolvido, não é? À origem. Estes sonhos são hoje sonhos impossíveis e injustificados. E são sonhos que muitas vezes têm virado contra os professores. E é nesse sentido que eu defendo que a escola se deve recolher, se deve retrair, deve ocupar um lugar mais modesto, deve ocupar um lugar mais humilde, e não é por ele ser mais modesto, nem mais humilde, que ele é menos importante. Não é? E, portanto, a escola deve, se a expressão me é permitida, e ela é extraordinariamente ambígua, deve dedicar-se ao que é especificamente escolar. Deve recentrar a sua missão nas aprendizagens. Atenção, aprendizagens enriquecidas, como eu procurei aqui defini-las. Não estou a falar de um regresso a uma pura transmissão de conteúdos ou de conhecimentos, ou de um regresso, como nós dizíamos em Portugal, ao leque, ao ler, escrever e contar, a uma escola pobre do ler, escrever e contar, não é? Que os americanos chamam os 3 R's, não é? Do reading, do ler, não é? Do writing, do escrever, e do reconning, do contar, não é? Portanto, os 3 R's dos americanos. Não estou a falar de uma escola mínima, não estou a falar do regresso ao que uma certa corrente conservadora chamava o back to basics, não é? O voltar às coisas básicas. Não é disso que eu vos estou a falar. Estou a falar-vos de uma aprendizagem enriquecida, de uma aprendizagem aberta sobre a cultura e sobre as culturas, aberta sobre os novos conhecimentos, mas uma escola recentrada sobre as aprendizagens e sobre uma ideia de futuro. Eu sei bem que a escola é também presente, tem que ser o presente das crianças, mas ela não pode ser apenas o presente. O que a reitora de Harvard, num discurso, falava, o presente miópico, o presente que nos cria miopia, o presente que nos fecha no presente, não é? Ela é um presente que tem que abrir sobre uma dinâmica de futuro. Mas é claro que em muitos lugares, para que a escola se possa recolher deste conjunto imenso de missões, é preciso que alguém cumpra estas missões. E estas missões, a meu ver, têm que ser cumpridas pela sociedade. E nós temos hoje, em 2007, em todo o mundo, considerando todo o mundo, mesmo os países menos desenvolvidos, cerca de 54% a 55% dos habitantes da Terra hoje em dia vivem em cidades. Houve uma transformação brutal, não é, nos últimos 100 anos. O nosso imaginário pedagógico ainda é um imaginário do campo, ainda é um imaginário onde estamos isolados de uma determinada sociedade e essa sociedade é incompetente para tomar a seu cargo um conjunto de tarefas na área da escola. Não estou a falar-vos nem do velho debate das relações entre a escola e a comunidade. Esse foi um debate de há 50 anos atrás. Não estou sequer a falar-vos de um debate que teve lugar há 20 anos e que eu, por exemplo, a primeira
palestra que fiz no Brasil foi em 1994, em Águas de São Pedro, há 17 anos, e o título dessa palestra era Relações Escola-Sociedade. Não estou sequer a falar-vos das relações escola-sociedade. Estou a falar-vos do que eu designo hoje, na linha do filósofo alemão Jürgen Habermas, um espaço público da educação. A existência de um espaço público da educação, que é um espaço mais amplo que o espaço das escolas, onde há escolas, mas onde há também um conjunto de muitas outras instituições, de centros de saúde, de espaços culturais, de famílias, de igrejas, de associações locais, de centros sociais, de museus, de grupos desportivos, de comunidades locais, de movimentos sociais, de associações de moradores, enfim, enumerem o que quiserem enumerar, sociedades que têm hoje um conjunto enorme de instituições que têm elas próprias que assumir a sua responsabilidade própria sobre as dimensões educativas. Não podemos continuar a jogar tudo para dentro das escolas, a assumir todas as missões, e creio por isso que mais do que um trabalho sobre a escola enquanto instituição, devemos fazer um trabalho sobre este espaço público da educação, enquanto espaço, como dizia o Habermas, enquanto espaço de deliberativo, enquanto espaço de decisão, onde se articulem um conjunto de instituições em que a escola tenha o seu papel, em que a escola mantenha o seu papel, mas em que outras instituições e outras entidades possam também cumprir a sua responsabilidade na tarefa educativa. Enfim, o velho slogan de há uns anos esta parte, quando se dizia é preciso a aldeia toda para educar uma criança. Isto é, não podemos manter apenas esse esforço no plano das escolas e temos que o alargar e temos que ter uma outra concepção do que eu designo aqui pelo espaço público da educação. Eram estes os 4 temas que queria partilhar convosco, estas 4 teses, formuladas de maneira um bocadinho polémica, umas mais do que outras, a ideia de que é preciso passar a formação de professores para dentro da profissão, a ideia de que é preciso reforçar as lógicas de partilha e de cooperação no seio da profissão, a ideia da escola como um lugar das aprendizagens do futuro e a ideia do espaço público da educação, ou se quiserem, a ideia de à escola, o que é da escola, à sociedade, o que é da sociedade. Creio que nestas 4 teses, que cada uma delas me poderia levar a estar aqui muitas horas convosco, se podem encontrar pontos de ancoragem para uma nova identidade dos professores e para a definição de políticas concretas, tanto ao nível das políticas educativas, como ao nível das políticas dentro das escolas, como ao nível das políticas de desenvolvimento dos professores, que sejam mais coerentes com o que se espera da escola neste século XXI. Creio que é o esforço que cada um terá que fazer a partir destas palavras, entrando no diálogo com estas palavras e com estas ideias, concordando ou discordando delas, percebendo a ambiguidade que em algumas delas está presente, mas procurando que este diálogo seja frutuoso e seja estimulante também para vocês. Quero insistir na ideia de que deixarei no final o meu e-mail, prometo responder religiosamente a todos os e-mails que receber, não é? Não prometo fazer respostas de 10 páginas ou de 15 páginas, mas prometo dar respostas a todos os e-mails, porque julgo que, ao vir aqui, e ao agradecer uma vez mais este convite desta escola, criamos um compromisso. Quer dizer, vir fazer uma palestra não é apenas vir fazer uma palestra. É como nós, com os nossos alunos, criamos compromissos com as pessoas que tiveram a amabilidade de nos ouvir, de nos escutar, de concordar ou discordar connosco. Criamos um elo, uma ligação, e eu estou disponível para continuar este elo ou esta ligação, seja a título individual com cada uma das pessoas aqui presente, seja a título institucional com esta escola de Nossa Senhora das Graças. Não é? Deixem-me 2 minutos para terminar. O primeiro porque tinha prometido à Fátima explicar o título do meu último livro, não é? Um livro que aliás já tem alguns anos, e o outro para fazer uma homenagem ao autor que tem sido mais importante das minhas leituras dos últimos anos. O último livro que eu escrevi, ainda antes de ser reitor da universidade, foi em 2005, eu comecei estas tarefas de reitor em 2006 e desde aí tenho escrito livrinhos, mas não tenho escrito nenhum livro
no sentido sério do termo. É um livro de história da educação, de histórias da educação portuguesas. É um livro que me deu muito prazer escrever e muito prazer publicar. E este livro tem um título que vos pode parecer um bocadinho enigmático. O título é, evidentemente, ponto final, não é? E as pessoas, algumas pessoas acharam que eu tinha enlouquecido de vez, não é? Para dar um título destes a uma obra sobre educação. E, no entanto, a explicação deste título, que confesso aqui perante vós, a explicação deste título, que só me veio depois de ter escolhido o título, eu só percebi o título depois de o ter escolhido, não é? Mas há assim coisas que nos acontecem na vida, há coisas que nós fazemos e que só compreendemos porque é que fazemos depois. A escolha deste título era extraordinariamente fácil de explicar. Eu estava cansado, e estou cansado ainda, de haver tanta opinião desinformada sobre a educação. De se escreverem tantas banalidades nos jornais, de se escreverem tantas coisas que são disparatadas, não porque estejamos de acordo ou em desacordo com elas, mas porque elas não foram objeto de nenhum estudo, de nenhuma informação, de nenhuma análise e são apenas, os franceses diriam, boutados, não é? São apenas umas bocas, uns palpites que se mandam, não é? E que muitas vezes destroem o esforço, o prestígio de quem está na escola e dos professores, não é? Eu digo que é muito positivo que haja tanta gente a falar de educação. É bom, mas é um bocadinho estranho que fale tanta gente e que não falem os professores, não é? Isto é que o que se ouve sobre educação vem de políticos, vem de universitários, vem de jornalistas, vem de filósofos, vem de historiadores, vem de muita gente, raramente vem dos professores, não é? Como se fosse possível instaurar um debate sobre a educação fora dos professores. E eu estava muito cansado disso, e o livro que eu escrevi é um livro sobre história, é um livro que procura desconstruir as banalidades e que procura dizer, vamos olhar com um bocadinho mais de rigor histórico para essa ideia que isto agora é tudo um facilitismo, para essa ideia que os alunos agora não aprendem nada, que de antes sabia-se muito mais do que se sabe hoje, que os professores não têm autoridade, de antes é que tinha muita autoridade, agora não têm nenhuma. Vamos analisar isto com um bocadinho mais de cuidado, de rigor, vamos estudar. E obviamente que este título me apareceu, e vou agora explicar-vos porquê, e vocês perceberão imediatamente, porque em educação tudo o que é evidente mente, não é? Isto é, as evidências na área da educação são mentirosas, não é? Essa coisa do está-se mesmo a ver, toda a gente sabe, esse discurso do homem da rua, do homem do táxi, etc., quer dizer, tem que toda a gente fala de educação, nós temos que ter muito cuidado com ele, temos que procurar um debate, que é um debate no qual nós temos que estar todos de acordo, que é um debate em que há muito desacordo, em que há muitos aspectos em que não estamos de acordo, mas temos que fazer um debate rigoroso, um debate informado, a partir de um conhecimento certo da nossa profissão. De uma profissão, e por aqui terminarei, que um filósofo francês, o Michel Serres, que é um filósofo que eu tenho vindo a frequentar nos últimos anos, que é um homem extraordinariamente difícil de ler, mas como vocês diriam, muito gostoso de ler também, não é? Um homem que tem uma linguagem muito metafórica, e a linguagem metafórica é uma linguagem difícil, não é? Mas que me tem trazido grandes, ensinamentos na área da educação. E um livro dele, publicado em 91, faz agora 20 anos, chama-se Le Tiers Instruit, o terceiro instruído, em que ele explica como a educação é um processo, é uma viagem, é um processo, é um caminho, é uma travessia, diz ele. Diz ele, parte, divide-te em partes, não é? Parte no caminho e numa determinada trajetória, não é? Foi, aliás, inspirado no Michel Serres, que eu dei a uma das minhas últimas conferências, um título
que eu acho que a conferência pode não ser muito boa, mas o título é fantástico, não é? Que é um título de um conto de João Guimarães Rosa, e o título da minha conferência era Pedagogia, a terceira margem do rio, não é? E a terceira margem, porque justamente a terceira margem é o próprio rio, não é? Quer dizer, a terceira margem é o próprio movimento do rio, é a própria viagem, não é? É qualquer coisa que não está estático. E o Michel Serres, neste livro, La Terre Instruite, que eu li 30 ou 40 vezes, um dia, aqui há relativamente pouco tempo, na minha 30ª ou 40ª leitura deste livro, eu devo ter deixado em cima da cama, dobrado de uma maneira, que de repente olhei para a última página e houve ali qualquer coisa na última página que me fez confusão. Porque a última página do livro tinha 4 ou 5 linhas aqui em cima e depois tinha 3 linhas cá em baixo. E tinha aqui um grande espaço em branco aqui no meio. E eu sempre tinha achado que era um erro tipográfico. Nas vezes todas que li o livro, eu parava nestas linhas do fio, o livro acabou. Achei que aquelas últimas linhas não estavam ali a fazer nada, tinha sido uma impressão errada. E de repente, talvez pela maneira como o livro tenha ficado dobrado em cima da cama, eu olhei para aquelas 3 linhas e achei que aquelas 3 linhas resumiam todo o livro, eram o resumo de todo o livro e eram sobretudo o resumo do que eu acho que é o trabalho do professor. Vou-vos devolver, para terminar esta apresentação, agradecendo a vossa atenção, agradecendo a vossa presença, vou-vos ler as 3 linhas do Michel Serres e interpretá-las à minha maneira, não é? Primeiro em francês e depois em tradução do português. Dizia o Michel Serres: René, il connaît, il a pitié. Enfin, il peut enseigner. O que traduzido literalmente para português queria dizer alguma coisa como isto: renascido. Isto é, o trabalho do professor ou do educador é um trabalho de renascimento, é um trabalho de reconstrução de identidades pessoais e profissionais, é um trabalho de ligação entre o eu pessoal e o eu profissional, é um trabalho que passa pelo interior de nós mesmos neste esforço de renascimento que é feito no plano individual, mas que é feito também no plano coletivo da profissão, no plano do encontro com os outros professores e com os outros colegas. Renascido, ele conhece, ele ou ela conhece, não é? Renascido, ele conhece, porque o conhecimento é a matéria-prima do professor. Não há professor na ausência do conhecimento. E nós, durante algum tempo, alimentamos o equívoco de que podia haver professor na ausência do conhecimento. E o conhecimento é central para o nosso trabalho. O conhecimento da matéria, mas também o conhecimento daqueles que ensinamos. O conhecimento dos outros com os quais nos relacionamos. Renascido, ele conhece, ele tem piedade. Piedade aqui, obviamente, no sentido filosófico do termo. Isto é, ele cuida do outro, ele preocupa-se com o outro, ele está ao serviço do outro. A sua deontologia, como dizia o Sérgio Nisa, é uma deontologia de compromisso com a aprendizagem de todos os alunos, não é? E essa ideia de piedade no sentido filosófico é a ideia do compromisso, que é um compromisso ético, que é um compromisso deontológico com aqueles que ensinamos. Renascido ele conhece, renascido ele tem piedade, diz o Michel Serres, enfim ele pode ensinar. Enfim ele pode dizer-se educador na plenitude das suas funções, um educador que pode exercer o seu trabalho no quadro desta reconstrução pessoal e profissional, no quadro deste conhecimento e no quadro deste compromisso ético e deste compromisso social, não é? Certamente num quadro que não é fácil, num quadro que não é fácil para nenhum de nós, num quadro em que temos muitas dúvidas, em que as dúvidas são uma coisa positiva da profissão. Eu digo e repito, quem não tem dúvidas corre o risco de estar enganado, não é? Corre até o risco de se estar a enganar a si mesmo e de se estar a enganar aos outros, não é? A dúvida é importante e é por isso que é da dúvida que nasce muitas vezes o melhor de nós mesmos, é da dúvida e da partilha dessas dúvidas
que nasce o melhor do ser professor, e é também dessa partilha que é feito este encontro aqui convosco, e é desse encontro e dessa partilha que eu vos agradeço a vossa atenção, a vossa amabilidade e o vosso encontro aqui neste dia em São Paulo, nesta escola. Muito obrigado. Bom, primeiramente queria agradecer a presença de vocês todos aqui por esse momento agradável, feliz e muito prazeroso, né, de ouvirmos o professor Novo. Agradecer ao professor também pela gentileza e pela explanação com bastante clareza das suas ideias, né, e das provocações que ele suscita e do entusiasmo que ele transmite na arte de educar, né. Agora, convido a todos a participar, a conviver aí no nosso coquetel. Estejam à vontade, agradeço mais uma vez a presença de todos e estejam à vontade para a gente brindar e comemorar o nosso dia. Tá? Obrigado a todos e uma boa noite. Tá?